Ok, irmão, vamos de volta? Isso, vamos continuar. Vamos continuar falando sobre a importância da fé cristã genuína. Aí vamos para a segunda lição. A segunda lição fala sobre a fé salvadora se fundamenta na palavra. Olha aí, a palavra de Deus que traz a verdadeira salvação para o homem. Então, diante desse quadro, nós vemos o desespero de um pai, tá certo? Veja só. O evangelista oportunamente observa que Jesus viera pela segunda vez em Caná da Galileia, e justamente onde realizara o milagre da transformação da água em vinho. Ali, tá? Se lembra lá no casamento? No versículo 46, tá certo? Então, ele vai relatar exatamente isso. Então, desta feita, o que acontece? Um oficial da corte de Herodes, ouvindo falar que o mestre chegou de viagem da Judéia, recorreu a Jesus e suplicou que ele curasse seu filho que estava à beira da morte. Olha aí, vamos ver o relato? João capítulo 4, 45 e 47, essa história que a gente acabou de dizer aqui, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, tá vendo? Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então o oficial do rei não perdeu tempo. Foi lá e disse: olha, eu vou pedir a Jesus. Por quê, irmãos? Por que a gente vê isso? Porque apesar dos limites geográficos da Galileia, tá certo, serem grandes, o fato de um oficial saber de Jesus significa que sua fama, como, tá certo, detalha Mateus, o que é que Mateus diz? Que a sua fama percorria em todos os lugares. Então, apesar disso, tá certo, já havia ultrapassado até mesmo a região da Galileia, chegando até a Síria. Então, ele passou da sua região, né? Então, ultrapassou os seus limites. E é oportuno, todavia, pontuar que Jesus mesmo não buscava tal fama, pois até fugia da multidão quanto este queria lhe fazer rei. Você se lembra dessa história? Vamos lá, Mateus 6, João 6, 14 e 15, que diz assim, olha: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus sempre estava ligado, porque Jesus não estava ligado na fama pessoal. O objetivo de Jesus era a palavra, o fundamento da palavra, pregar a palavra. Então, quando aconteceu esse fato, né, de o oficial do rei souber, porque a sua fama já passou o limite, né? É como Jesus aqui está dizendo para os discípulos, né, que eles deveriam pregar o evangelho aonde? Veja só, lá em Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui que acontece, a gente já vê que ele foi para a Judéia, foi para Samaria, não é? E agora ele estava vindo aí para a Síria. Quer dizer, é um povo que não era o povo dele, mas era outro povo. Então, é como se fosse até aos confins do mundo. É para o discípulo sair justamente até aos confins do mundo. Ok, irmãos? Entenderam? Então, vamos nós aqui. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que quando esse fato aconteceu, tá certo, até os confins do mundo, aí a gente vê que, apesar desses limites geográficos, a fama de Jesus percorreu em todos os lugares, tá certo, mesmo Jesus não querendo, mas a gente vê que quando aparece esse oficial, então aparece um homem de fé. É isso que a palavra de Deus requer cada um de nós, a verdadeira e genuína fé em Jesus Cristo. Então, João informa que Jesus responde negativamente ao pedido do oficial. Ele diz assim: olha, vá lá, Senhor, venha à minha casa, vá, desça, porque meu filho está doente à morte.
Então, contudo, o funcionário do rei parece não se importar com a resposta do Senhor, e mesmo sendo uma pessoa importante, né, que ele era uma pessoa importante, então diante da sua extrema necessidade, o que aquele homem faz? Ele se humilha diante de Jesus e insiste para que Jesus desça a Cafarnaum e cure seu filho. Olha o versículo 49 que diz assim, de exatamente João 4,49, que diz assim, olha, a palavra de Deus. Respondeu-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele não se importou quando Jesus deu aquela resposta áspera para ele, mas ele disse, desce Jesus, porque meu filho realmente está à beira da morte. Então ele insistiu, a sua necessidade foi maior, ele se humilhou para que Jesus operasse a maravilha. Então, veja só o que nós podemos ainda aprender. Então, como Jesus não necessitava que alguém dissesse o que as pessoas pensavam, pois ele bem sabia, não é? Aí então atendeu o oficial dizendo que este fosse embora, pois seu filho estaria vivo. Você percebeu isso, irmão? Ele chega lá, desce para minha casa, meu filho está à morte. E aí Jesus diz, não, vai lá que seu filho está bem, vai lá que ele está vivo. Então, o que aconteceu? Talvez eu dizia assim, rapaz, esse cara não quer me atender, eu nem sequer vou lá, perdi meu tempo, né? Mas veja só o que foi que aconteceu. João é enfático ao dizer que o homem creu na palavra de Jesus e que Jesus lhe disse e se foi, entendeu? Simplesmente, veja só no versículo 50, diz assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E ele creu nessa palavra. Ele não ficou questionando. Ele simplesmente foi certo de que aquela palavra ia se cumprir. Então, o mestre tinha plena consciência de estar diante de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus buscadores de sinais. Jesus sabia que ali ele não estava só atrás de sinais, mas ele estava realmente crendo na palavra que Jesus estava lhe dizendo. O oficial creu sem precisar ver. Não é? Jesus dizia, vai lá que seu filho está bem, está vivo. Ele não estava vendo seu filho, mas ele foi sabendo, crendo que isso iria acontecer, tá certo? Então ele creu sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. É isso que nós precisamos se tornar diante de Deus e se revelar para Deus um homem de fé. Uma mulher de fé. Então é isso que nós precisamos fazer. Então, querido, veja só, diante disso, um milagre que salvou uma família. Olha aí, quando a gente exercita a fé vai além das montanhas, tá certo? O texto de João diz que tão logo recebeu esta palavra do Senhor, o oficial retirou-se e assim que encontrou seus empregados, recebeu a notícia de que seu filho estava bem. Olha para aqui, veja só o versículo 51. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Olha a palavra de Deus se cumprindo, olha aí como ele creu na palavra, tá certo? Então, por curiosidade, e certamente para confirmar, né, o milagre, o funcionário do rei perguntou o horário exato de que seu filho apresentou-se melhora. Olha aí o versículo 52. Então indagou, tá certo? E deles a hora em que seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre deixou. Aí olha ele confirmando realmente a palavra de Jesus sobre o seu filho, né? Então, após receber a informação, o oficial certificou de que havia sido justamente, né, irmãos? Havia justamente o momento em que o mestre disse que seu filho estava bem. Foi exatamente naquela hora que Jesus disse assim, vai lá, seu filho está vivo. Aí ele confirmou a palavra, tá certo? Então, diante disso, João afirma que creu ele e toda a sua casa. Olha o versículo 53. Com isto, reconheceu o Pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu
ele e toda a sua casa. Amém. A fé salvadora, né? A fé que realmente remove montanhas. Então, veja só, o texto lembra o versículo de João 2 que diz: os seus discípulos creram nele. Na verdade, foi isso aí. Não apenas o oficial do rei, mas toda a sua família passou a crer em Jesus, pois o milagre fora notório e somente Deus poderia operá-lo. Ninguém poderia fazer aquele milagre, só Deus é quem poderia fazer o milagre da cura. Então, veja só, uma vez mais, o milagre cumpre o seu propósito principal. Qual é o propósito principal do milagre? Socorrer ao aflito e manifestar a glória de Deus trazendo a salvação. Quando acontece um milagre, é porque Deus vai se manifestar. Vai manifestar a glória dele e o resultado disso é salvação. Tá certo? Então que você possa procurar entender quando os milagres acontecem em sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os que possuem uma fé genuína podem passar por dificuldades semelhantes aos que possuem uma fé equivocada? Entenderam? Então, como você usa a fé em circunstâncias difíceis da vida? Então, uma boa pergunta. Compartilha aí com o grupo, tá certo? Depois que você compartilhar com o grupo, com alguém que está ao teu lado, então vamos dar uma última frasezinha assim para a gente encerrar esse estudo. Veja só, o oficial do rei revelou-se um homem de fé e não apenas alguém que buscava um sinal para crer. Ok, querido? Então que você possa realmente procurar estar presente na presença de Deus, né? Com a importância da fé cristã genuína. Que você possa realmente fazer com que a sua fé não esteja baseada apenas em sinais, procurando sinais, mas que a sua fé ela possa estar baseada na fé salvadora que se fundamenta na palavra de Deus. Então, quando a gente tem essa fé genuína, então a gente está firme em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Então, que Deus nos abençoe e que possamos estar aqui presente, né, para mais um estudo na próxima terça-feira. E que esse estudo realmente possa servir para a honra e glória do nosso Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.